Sempre fui um garoto normal, até que a sensação de inquietação começou a dominar minha vida. Com 11 anos, o estresse da escola e as mudanças na minha rotina começaram a me afetar. Aconteceu algo que eu não sabia explicar, mas que se tornou um pesadelo constante. Tudo começou em uma noite comum. Eu estava na cama, tentando dormir após um dia particularmente cansativo na escola. A escuridão do meu quarto parecia se intensificar e, de repente, percebi uma forma humanoide se manifestando no canto mais sombrio do quarto. Não era uma figura clara, mas uma silhueta distorcida, com contornos vagos e uma presença opressiva que parecia se mover lentamente. No início pensei que estava imaginando coisas, mas logo percebi que o medo não me deixava em paz. A forma parecia estar me observando, e cada vez que eu virava a cabeça para olhar diretamente, ela se dissipava na escuridão apenas para retornar novamente quando eu voltava a fechar os olhos. Tentei ignorar, mas a presença era constante e perturbadora. Não se limitava ao meu quarto. Eu a via nas sombras das árvores quando estava na rua, nos reflexos distorcidos dos vidros das janelas e até nas paredes do corredor da escola. A cada vez que eu cruzava com essa figura, um frio percorria minha espinha e eu sentia uma pressão no peito. As noites se tornaram insuportáveis. Comecei a ter pesadelos intensos onde a forma humanoide se aproximava cada vez mais, com seus olhos vazios e uma boca que se esticava em um sorriso cruel. Eu me via correndo, mas as pernas estavam pesadas como se estivessem enterradas em areia movediça. A forma parecia estar sempre no meu encalço, respirando sob meus ombros e sussurrando palavras que eu não conseguia entender. Foi então que decidi contar para meus pais, esperando que eles pudessem ajudar. No entanto, eles estavam preocupados, mas também céticos. São apenas pesadelos, disseram. Todo mundo passa por isso. Eu me sentia cada vez mais isolado, como se minha luta fosse invisível para todos ao meu redor. A situação piorou quando comecei a notar marcas estranhas em meu corpo. Pequenas feridas como arranhões apareciam em meus braços e pernas sem explicação. Minha mãe me levou ao médico, que não encontrou nada de físico, mas meu estado psicológico estava claramente abalado. A sensação de estar sendo observado e seguido se intensificava, e eu não conseguia distinguir a realidade dos meus medos. Foi quando encontrei um artigo sobre ansiedade e suas manifestações físicas que comecei a entender o que estava acontecendo. O texto descrevia como a ansiedade pode se manifestar como uma entidade física na mente de uma pessoa, tomando formas aterrorizantes. A descrição da forma humanoide era assombrosamente familiar. Parecia que minha mente estava criando essa figura como um reflexo dos meus medos e angústias. Decidi procurar a ajuda de um psicólogo. Durante as sessões, eu relutava em falar sobre o que estava me perturbando. No entanto, com o tempo, comecei a descrever a forma humanoide e os pesadelos. O psicólogo me ajudou a compreender que a forma que eu via não era uma entidade real, mas uma personificação dos meus próprios medos. Ele explicou que a forma humanoide era uma projeção das minhas ansiedades e inseguranças. Apesar da ajuda profissional, a forma humanoide não desapareceu imediatamente. Ela se tornava mais agressiva durante os momentos de maior estresse, suas aparições se tornando mais frequentes e intensas. Às vezes eu sentia que ela estava tentando me prender, sua presença se tornando quase física, com um peso esmagador que parecia me sufocar. Em uma noite particularmente difícil, enfrentei a escuridão do meu quarto. Senti a presença se aproximar, seu frio penetrante e o sussurro constante no meu ouvido. Eu fechei os olhos e tentei lembrar das técnicas de respiração e enfrentamento que havia aprendido. Ao abrir os olhos, a forma parecia estar mais clara, revelando uma expressão distorcida de sofrimento e raiva. Eu gritei para ela, não para desafiar, mas para confrontar. Gritei sobre meus medos e ansiedades e algo incrível aconteceu. A presença pareceu vacilar, como se estivesse sendo empurrada para trás. A forma começou a se desfazer lentamente, a sombra escura se dissipando como fumaça. Com o tempo, a forma humanoide foi se tornando menos frequente. A sensação de estar sendo vigiado e seguido começou a desaparecer. No entanto,
Eu sabia que a ansiedade não havia desaparecido completamente. Às vezes a sombra do medo ainda retornava, mas agora eu estava mais preparado para enfrentá-la. Aprendi a lidar com minha ansiedade e a não deixar que ela tomasse controle. A forma humanoide que me aterrorizou por tanto tempo agora é apenas uma lembrança assustadora do que passei. A experiência me ensinou que, embora a ansiedade possa se manifestar de formas aterradoras, é possível enfrentá-la e dominá-la com compreensão e ajuda adequada. Hoje eu continuo a lutar contra a ansiedade, mas agora com uma compreensão mais profunda e as ferramentas para manter a sombra sob controle.